O ChatGPT alucina ou não alucina? E por que o ChatGPT está sendo usado na justiça? O ChatGPT é uma máquina de criação de textos que alucina no modo extrativo. Se você confiar na base de aprendizado dele do passado, ele vai alucinar, sobretudo se forem informações específicas e raras. Para informações mais conhecidas, ele não alucina, e para o modo interpretativo, que é o modo correto de usar, ele não alucina. E a Justiça tem utilizado bastante, e eu tenho treinado juízes para que utilize corretamente, cuidadosamente e com eficiência, no modo interpretativo sobretudo. Ou seja, você insere um conteúdo correto na sua base e a partir daí você trabalha formas de interpretar aquela informação usando a base do passado apenas como uma lente interpretativa. Mas, por exemplo, há o risco de o ChatGPT fazer uma sentença, por exemplo, que é o que muita gente teme que aconteça, é que o ChatGPT substitua a inteligência humana? O ChatGPT é uma máquina de escrever obediente e inteligente. Ele faz o que o usuário manda, e se o usuário mandar ele fazer a sentença, ele faz a sentença. Então a diferença está em saber se o ser humano renuncia à sua capacidade de pensar, dando à máquina o poder de deliberação, ou se o ser humano retoma, assume esse poder decisório e transfere para a máquina apenas as atividades de produção de texto, de expansão do conhecimento, de aceleramento da produção da informação que ele quer produzir. Então essa é, a meu ver, a grande vantagem do ChatGPT, funcionar como um catalisador epistêmico. O conhecimento humano ele pode ser acelerado muito se você tiver uma ferramenta como a calculadora fez para a matemática. O ChatGPT vai fazer para a linguagem e para o conhecimento que exige linguagem natural. Quem o senhor está treinando? Como é que é esse treinamento e quem está fazendo esse treinamento? Nós credenciamos um curso pela Infam, desde o início do ano, para os juízes federais. Em alguns casos, juízes estaduais também participam, né, do treinamento. E o treinamento, basicamente, é mostrando, né, como usar o ChatGPT de modo correto. Porque o uso do ChatGPT no sistema de justiça ele pode ser desastroso. E é isso que a gente quer evitar. O ChatGPT ele vai ser usado. Quase todo mundo já está usando o ChatGPT de algum modo, porém está usando do modo errado. Está usando o ChatGPT como uma muleta para a incapacidade do pensamento. E eu tento mostrar aos juízes como usar o ChatGPT como uma asa para o pensamento, para levar o conhecimento muito mais alto, muito mais longe, muito mais rápido. Quantos juízes já foram treinados e qual é a tua expectativa de treinamento? Nós tivemos 5 turmas até agora e cada turma tinha cerca de 25 a 30, então nós tivemos mais ou menos uns 100 juízes treinados a usar corretamente o ChatGPT. Quantos mais faltam ser? Na verdade, pela minha experiência, é impossível que todos consigam passar pelo mesmo treinamento. Então a gente está tentando agora fazer replicadores para que, né, quem quiser usar a ferramenta possa utilizar. Ela é uma ferramenta como o Word. Alguns não usam o Word, alguns preferem máquinas de escrever, né? Eu, particularmente, prefiro o Word. Alguns acham que é antiético você usar o Google Tradutor, né? Eu não acho antiético usar o Google Tradutor. Tem algumas questões éticas importantes que merecem ser analisadas, mas do ponto de vista do uso correto, né, sobretudo quando você usa no modo interpretativo e no modo interativo corretamente, essas objeções éticas elas reduzem. O ChatGPT vai roubar o emprego do juiz? O ChatGPT vai substituir o homem na justiça? Ele pode substituir... Desculpa, só falando do ChatGPT, eu estou falando de todas as outras ferramentas, a inteligência artificial como um todo. Essas ferramentas de inteligência artificial que têm surgido de um modo muito rápido e de um modo muito surpreendente, porque realmente surpreende a capacidade que elas têm de produzirem informação e conhecimento, elas vão substituir a mente preguiçosa, elas vão substituir o ser humano que é incapaz de assumir as rédeas do próprio pensamento, do próprio conhecimento. Eu acredito que o ChatGPT, como uma máquina de escrever obediente, ele não faz nada sozinho. Ele faz o que o usuário manda, o comando que o usuário dá. O usuário pode ter 2 caminhos ao usar o ChatGPT. Ele pode usar o ChatGPT como uma muleta e nesse ponto ele estará renunciando à sua capacidade de pensar e desenvolver as próprias habilidades e conhecimentos, e ele pode ser utilizado como uma espécie de asa, como eu falei, onde você usa o ChatGPT como extensão da própria mente. Eu hoje posso dizer que a minha capacidade cognitiva ampliou tremendamente depois que eu passei a usar o ChatGPT, porque eu consigo produzir informação de modo muito mais rápido
e de conseguir usar isso para aumentar a profundidade do pensamento. Então, ao invés de eu ficar fazendo uma atividade burocrática, de escrever um pensamento que eu tive, levar 2, 3, 4 dias para escrever um pensamento, eu consigo utilizar o ChatGPT e produzir o mesmo pensamento em algumas horas, em alguns minutos. Ao fazer isso, eu consigo desbloquear minha mente para outras atividades, outras tarefas, inclusive para aprofundar o pensamento que eu acabei de produzir.